Sim, sim. É. Na realidade, a etnografia, do ponto de vista epistemológico, literal, ela significa descrever uma determinada cultura. A grafia diz respeito à escrita, à descrição, e a etno é relativa à cultura. Então, fazer a grafia de uma cultura, né? A descrição de uma cultura. Então, o ato de descrever a cultura, ele é antigo, ele é próprio do ser humano. O ser humano sempre teve a vontade de observar a cultura do outro, que é diferente, fazer descrições. No caso brasileiro especificamente, o primeiro registro que nós temos de uma tentativa que pode ser acomodada a esse grande método chamado etnografia é a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele faz a descrição dos povos indígenas aqui e encaminha para Dom João. Então ali nós podemos identificar aquela carta como uma espécie de relato etnográfico. No entretanto, Bronislaw Malinowski foi quem, pela primeira vez na história da antropologia, organizou sistematicamente o método. Ele não foi o primeiro, ele não inaugurou o método etnográfico, outros pesquisadores antes de Malinowski fez também etnografia. Mas o Malinowski se destacou em virtude da intensidade, da profundidade que ele desenvolveu a etnografia com os chaubiandeses. Ele ficou entre 2 e 3 anos em campo, saindo de campo apenas para abastecer-se em termos de alimentação. E em campo ele desenvolveu uma técnica que ele chamou de observação participante, que é exatamente o fato de você estar na aldeia, vivenciar a aldeia, não apenas observando, mas dormindo com o nativo, se alimentando da comida dele, participando dos rituais. Então o Malinowski ele teve essa inovação na pesquisa de campo antropológica. Além disso, o Malinowski ele também deu um salto qualitativo muito grande porque ele sistematizou todo o método. Então, se você olha os Argonautas do Pacífico Ocidental, na introdução, ali tem toda uma descrição de como a etnografia deve ser feita. Evidentemente que hoje, a forma com a qual o Malinowski nos orienta a praticar a etnografia já sofreu diversos tipos de interferências, né? Por exemplo, o vídeo, por exemplo, a máquina de filmar, por exemplo, o gravador, o celular, eles fazem com que o método etnográfico se torne, digamos, mais intenso, mais profundo, mais detalhado. Mas a ideia de você viver na aldeia, a ideia de você participar de todas as relações sociais possíveis dentro da aldeia e ao participar, coletar os dados primários, isso foi completamente inovador no Malinowski. E a forma com que ele apresenta isso para a gente. Porque no texto dele ele vai mostrando que nós devemos, por exemplo, observar os imponderáveis da vida social, nós temos que fazer mapeamentos, nós temos que fazer entrevista, nós temos que observar a regularidade da vida social, nós temos que estar dentro da aldeia inserido completamente. Então ele mostra para a gente determinadas perspectivas de trabalho de campo que antes alguns pesquisadores faziam, mas não apresentavam de forma sistematizada. E a grande inovação dele, como eu falei anteriormente, foi o fato de ele ter incluído a observação participante. Porque até então, a pesquisa de campo era realizada, mas não necessariamente o pesquisador teria que aprender o idioma. Normalmente, os pesquisadores faziam pesquisa com tradutores nativos, tradutores locais. E os pesquisadores também não se envolviam tanto na vida social e cultural do nativo. Com Malinowski isso mudou. Então hoje, quando se fala de etnografia no sentido clássico, isso é muito importante dizer, se fala em um pesquisador sair da sua casa, sair da sua cidade, sair do seu trabalho e viver com o grupo que ele quer estudar. E o ato de viver com o grupo que ele quer estudar envolve, sobretudo, você participar das relações sociais cotidianas daquele grupo.
E